Aê! Ei! Olha pro céu, meu amor. Olha como ele está lindo. Olha aquele balão multicor que lá pro céu vai subindo. Alô, pessoalzinho! Boa tarde, turma dos sextos anos. Olha nós aqui mais uma vez para um arrasta-pé, ou não? Hoje só é dia de São João. Nós estamos aqui para mais uma aula. E aí, como é que estão vocês? De boa? De boa não, né? Sempre digo isso aqui, de boa não. A gente está dessa pandemia, não podemos esquecer que nós estamos aqui, mas muita gente não está. O Brasil está ultrapassando todos os limites, né? Eu acho que a gente não está cuidando, os nossos governantes não cuidaram direito e a população também não está se cuidando direito. Muita gente aí não está fazendo de conta que é brincadeira e nós estamos pagando caro. Então, sempre que possível, uma oração por aqueles familiares que estão perdendo seus entes queridos. E nós aqui temos que nos cuidar. Por isso que nós estamos em casa. E, estando em casa, não podemos esquecer das nossas obrigações. Vocês aí com as suas tarefas, nós aqui com os nossos afazeres também. Beleza? Hoje estamos iniciando o nosso quinto vídeo. E, de acordo com a nossa última aula, o nosso último vídeo, a gente ficou na hora que o ser humano apareceu na Terra e começou a se desenvolver. Correto? Foi assim que nós terminamos o último vídeo dessa matéria, o surgimento do ser humano. Então ele inicialmente vem aqui através dos chimpanzés e vão se desenvolvendo e termina aqui como nós estamos hoje. Eu aqui sentado na minha cadeira de frente ao computador, vocês também aí em casa. Beleza? Então, o surgimento do ser humano. E lá na aula 10, a gente trabalhou exatamente isso. Vejam, nós estamos falando de ciência, né? Na outra aula a gente explicou isso, né? Tem a ciência e tem a questão religiosa. Religiosa fica lá quando nós vamos para o nosso culto na nossa igreja, porque nós acreditamos, porque nós temos fé. Aqui é ciência. E a ciência explica que nós somos originários dos primatas. E os primeiros seres humanos mais parecidos com nós começaram a se desenvolver, certo? E aí nós vamos ter os primeiros hominoides e depois os hominídeos. Dos hominídeos nós vamos ter os australopitecos. Trava-língua quase, né? Mas está explicadinho lá na aula 10. Pode verificar lá na aula 10 que vocês vão lá perceber que está explicado isso lá. Na aula 10 vocês vão ter lá essas explicações e definições, né? Que a gente colocou para vocês dos primatas. Primatas veio primeiro, é o ser humano que nasceu primeiro, primata. Garra longa, pendurado nas árvores. Olha aí, nós vamos ter aí, até eu coloquei uma explicação aí para vocês, ó. O primeiro assim que mais vai se parecer conosco. Os hominoides nasceram há 22 milhões de anos atrás. Tempo atrás. Mas como nós já sabemos que quando o tempo vai passando, as coisas vão se modificando, esse primata, esse hominoide, também foi se modificando. E cada tempo que passa, cada dia que passa, a gente não vai ficando mais sabido? A gente não vai ficando mais inteligente? Não é isso? Você quando bebê, você nem sabe tomar mamadeira, tudo você precisa da sua mãe, mas você vai aprendendo. Daqui a pouco todo mundo fica, o bebê está em casa e todo mundo, ei, todo mundo aplaudindo. Por quê? Porque ele aprendeu a segurar a mamadeira sozinho. Não é isso? Passou mais um tempo, a mãe já não se preocupa mais.
Aí ele passou mais um tempo, ele deu o bico. Para onde é que deu o bico mesmo? Que daí é comemorado, que ele não gosta mais do bico. Ele aprende que não precisa mais ficar, né, chupando o bico. Ele joga fora. Daqui um dia todo mundo comemora em casa porque ele largou das fraldas. Nossa, ele já largou das fraldas. Não, já sabe onde é que tem que fazer pipi. Já sabe a hora que tem que fazer a necessidade. Ou seja, o ser humano vai se desenvolvendo. Ele começa a aprender coisas. Você também. Põe o sapato, não sabia amarrar o tênis, olha lá o cadastro do tênis, aí você aprende. Quer dizer, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo. Mas lá atrás também, nenhuma das coisas já nasceram como é hoje. As coisas foram acontecendo. O ser humano foi se desenvolvendo. Ele foi aprendendo. Beleza? Então, depois dos hominóides vieram ali os hominídeos. É o que mais parece com a gente. Aí que eu tô te falando. Aí vem os hominídeos, aí vem os australopitecos. Eu nunca consigo falar isso. Australopitecos. Respondam. Pratiquem comigo. Australopitecos. Australopitecos. É o primeiro ser humano mais antigo parecido conosco. Mas vejam, como eu falei para vocês, isso aconteceu entre 22 a 14 milhões de anos para trás. Se você levar em consideração que só faz 2.000 anos que Cristo nasceu, imagine quanto tempo é para trás. Mas é o processo evolutivo. Beleza? Ok? Bom, isso está lá na aula 10. Na aula 10 eu coloquei definições para vocês desse pessoalzinho aí. Correto? Ó, só para ter uma ideia, ó os hominídeos ali, ó. Os australopitecos afariense, que viveu há cerca de 3 milhões, já mais perto da gente. 3 milhões de anos atrás. Era um pouco mais alto do que o chimpanzé. Ó, pouco mais alto do que o chimpanzé. Usava braços. Já caminhavam sobre 2 pés. Sobre bípedes, portanto era bípedes. Já caminhavam. Usavam longos braços para poder se pendurar nas árvores. E assim ele vai se desenvolvendo. Tem mais outros tipos que daí ele se transforma em outro tipo. Fica mais parecido conosco. Mas esse é assunto das próximas aulas. Beleza? Então tá. Na aula 11, a gente vai falar dos coletores, dos caçadores, porque esse homem, ele começa então, agora é tudo fácil, as coisas para ele, né? Ele tá ali, ele precisa comer, tem a árvore, então ele vai coletar fruta, coletores, por isso que eles eram coletores, porque eles precisavam apanhar as frutas nas árvores, para poder se alimentar. Passou o tempo e ele começou a ser caçador, ele começou a matar animais de pequeno porte, principalmente no primeiro momento as aves, para eles também se alimentar. Então eles vão ser caçadores também. Mas aí é o seguinte, ele começa então, ele deu vontade de comer, ele só sabe que só tem comida lá na beira do rio. Aí ele sai, vai lá na beira do rio, vai distante. Mas como é muita gente comendo do mesmo lugar, o que acontece? Essa comida se acaba. Daí ele cada vez mais a comida fica mais longe. Mas aí o que acontece? Acontece uma coisa extraordinária. Se você comer uma manga, uma fruta, dependendo de qualquer... Eu tenho um pé de mamão lá na frente, que depois eu explico como é que ele nasceu. Então você pega e joga a fruta em qualquer lugar, joga a semente que você terminou de comer, joga em qualquer lugar. Aí o que vai acontecer com essa semente? Ele começou a perceber que aquela semente nasceu, se tornou um pé de fruta e produziu fruta. Levou algum tempo, ele descobriu, olha, se eu botar essa fruta aqui, eu não preciso mais buscar lá longe, tá aqui por perto.
Daí ele descobriu, isso é plantação. Foi assim que nasceu uma coisa chamada hoje agricultura. Então esse homem começou agora, ele não precisava mais se mudar de um lugar para outro. Antes ele vivia mudando de um lugar para outro. Isso chamasse de nômades. Eles se mudaram de um lugar para outro atrás de comida, atrás de pesca. Quando acabava um lugar, ele mudava para outro. Quando ele descobriu a agricultura, então, quando ele percebeu que essas plantas nasciam no entorno de casa, ele não precisou mais sair de casa, aí começou a plantar. Aí esse homem se ele começou a plantar, ele ficou fixo na casa. Ele não precisava mais ficar se mudando. Deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Tá tudo lá no livro para vocês, está na página 42, 43, 44, 45, 46 e na 47 vocês vão ter a idade dos metais. Por quê? Porque assim como ele descobriu a agricultura, ele começa a descobrir outras coisas. Antigamente, para ele se defender do animal, ele jogava uma pedra. Só jogava pedra. Mas uma pedra grande não podia jogar, né? Começou a quebrar essa pedra. Começou a jogar. Aí começou a inventar ferramentas. Essas ferramentas, aí por isso que a gente chama do período da pedra lascada, porque pegava uma lasca de pé para se defender, fazia, ou se defendia, ou fazia pequenas ferramentinhas para poder cuidar disso. Período da pedra lascada. Mas teve um tempo, depois que eles inventaram o fogo, depois que o fogo foi descoberto, ele viu que tinha umas pedras que se fervesse, se você derretesse ela ficava inquebrável. Ele podia fazer uma pequena ferramenta, essa ferramenta não quebrava. Quando ele derreteu essa pedra hoje é o que nós chamamos de metal. Aí foi o período do metal, o tempo do metal. É quando você está lá na página 47, você vê aquele porção de ferramentas que eles faziam nesse tempo. Mas tudo, gente, depois de passar muitos e muitos tempos. Beleza? Então, esse é o momento em que, hoje nós temos todas essas coisas, foi esses camaradinhas aí lá atrás que inventaram e veio passando o tempo pra gente e a gente aprendeu, daí hoje nós temos. Certo? Na aula 12, coloquei duas definições lá. Rupestre e traduzi para vocês o que é paleolítico, que é esses períodos, cada tempo que passa, eu já falei isso para vocês, né? Tem o período de vocês. Vocês têm um período da infância, vocês têm um período de bebê, período da infância, período da pré-adolescente, período de adolescente, período do adulto, que eu vou ficar depois. Então, cada tempo que a gente vai passar, a gente tem um nome, tá? Lá para trás, então a gente tinha esses nomes chamados paleolítico. Tem outros também que a gente vai estudar depois, mas só coloquei na aula 12 para vocês só duas definições: a rupestre e paleolítico. Explicando para vocês o que é isso. Paleolítico é a idade da pedra lascada. Acabei de falar da pedra lascada. É essa idade, é o período em que eles inventaram isso. E o resto da conclusão continua ali. E rupestre são as primeiras impressões. Isso é pré-história. Lembra quando eu expliquei isso, os períodos da história? Rupestre é a única representação gráfica que nós temos desses homens que viveram antigamente. Porque antes de inventar a escrita, não tinha nada como deixar escrita, certo? Daí eles pintavam na parede, faziam aqueles desenhos na parede, pois é, aquela pintura lá chama-se rupestre. Tá explicadinho para vocês lá na página. Aliás, isso não tem no livro, tá? Foi um texto que eu passei para vocês, está lá na aula 12. Beleza? Ligado? Muita informação? Muita informação? Mas vejam, essas informações é sobre a nossa origem, de quando que a gente apareceu e como que a gente foi ficando mais inteligente. Beleza? Se liga aí, sem preguiça,
executem as tarefas, não deixe para depois o que você pode fazer agora, beleza? Vamos lá, liga de preguiça. Tô com saudade de você, mas isso vai passar, a gente vai se encontrar em breve, valeu? Abraço para todo mundo, respeita os pais aí em casa. Limpou o banheiro aí? Vai limpar o banheiro lá. Ei, o pessoal que entrou lá, vocês sabem, né? Terminou o trimestre, você sabe disso? O pessoal da nota de média 100, sabe o que tem que pedir pra mãe, né? Aí, mãe, eles merecem ganhar, tá? O pessoal que ficou ali com 8 e 9 tem outras coisas. E o pessoal com 7 e 8 também. Pódio, né? Mais alto, nota 100. Merece uma caixa de... Já sabe. Medalha de prata é quem ficou ali em segundo lugar. O pessoal do 90. 80, 90. Beleza? Já sabe. Já peça pra mãe aí. Qualquer dúvida quanto a isso, me ligue. Um abraço. Muito São João. Fé. Esperança. E não se esqueça, todo dia reza uma ave para quem é católico. Toda noite reza uma Ave Maria aí pelos que estão indo embora, infelizmente, né? Vamos lá, vamos agradecer, nós aqui estamos bem, vamos rezar por aqueles que estão indo, ok? A gente vai aqui vivendo, mas a gente tem que ser solidário e não podemos esquecer do que está acontecendo. Fique em casa, não saia de casa, nada de soltar papagaio. Papagaio que chama aqui pipa, né? Nada de soltar pipa. Então, vai chegar um tempo que você vai poder. Valeu? Um abraço a todos. Dúvidas? Falem com a gente.